Olá, boa tarde. Hoje eu e a Gabriela vamos contar-vos uma história sobre uma floresta mágica. Estão preparados para ouvir? Boa? Então vamos lá ouvir. Espero que gostem. A Floresta Mágica. Texto de Paulo Timóteo, ilustrações de Susana Matos. Era uma vez uma floresta mágica. A floresta vivia junto a uma pequena aldeia e as pessoas da aldeia gostavam de visitar as árvores da floresta. Na Floresta Mágica, as árvores eram todas diferentes e todas especiais. Havia uma árvore onde estavam sempre a nascer os retratos das pessoas que a visitavam. A árvore quis um dia que as pessoas descansassem junto dela, e foi assim que apareceu um baloiço pendurado no seu ramo mais forte, com o vento a empurrá-lo devagar. Na Floresta Mágica havia uma árvore-biblioteca. Nela as pessoas podiam deitar-se num dos ramos a ler um livro, ou sentar-se a admirar a paisagem, ou entrar dentro da árvore, beber um chá que a cobra dengosa preparava e ler até o sol se esconder. O João era um menino que gostava de ir para a árvore-biblioteca. Na árvore conseguia fazer truques que em casa não conseguia, como ler de cabeça para baixo enquanto jogava a bola. Havia ainda a Dona Ricardina, que um dia leu um livro sobre uma família de peixes. E então aconteceu uma coisa extraordinária. Os peixes saíram do livro e nadaram nos cabelos da Dona Ricardina, que se tinham transformado em mar. A Dona Regina ficava horas na Floresta Mágica a ler. Um dia, nasceu-lhe uma árvore na cabeça. A árvore sabia as histórias todas que tinham sido lidas pela Dona Regina e por isso começou a contá-las aos pássaros que nos seus ramos descansavam, ao vento que dançava entre as folhas e às outras árvores que nunca tinham aprendido a ler. Na Floresta Mágica havia ainda a árvore que era a casa de todos os sapos e rãs que não gostavam de água. Ali vivia o sapo Reginaldo, sempre de mau humor, o sapo sebento, com pouco alento para conversas, o sapo engravatado, que gostava de estar calado, a rã tricotadeira, a rã cantora e muitos outros sapos e rãs. Numa tarde de primavera, aconteceu uma coisa diferente. Era o dia do aniversário da Palmira e ela, como gostava de ir todas as tardes passear na floresta, resolveu naquele dia levar a guitarra e oferecer a sua música às árvores amigas. Mal se começou a ouvir a música tocada pela Palmira, os meninos da aldeia foram todos para a floresta, onde dançaram com os passarinhos enquanto a Palmira tocava. Agora vamos a umas questões. Classifica o narrador desta história. Já pensaram? Repara que os verbos são conjugados na terceira pessoa. Por exemplo, a floresta vivia, está vivia, verbo viver, no pretérito imperfeito, terceira pessoa do singular. As árvores eram todas diferentes, eram, verbo ser, no pretérito imperfeito, terceira pessoa do plural. A Dona Regina ficava horas na Floresta Mágica a ler. Ficava, verbo ficar, pretérito imperfeito, terceira pessoa do singular. Portanto, se os verbos estão conjugados na terceira pessoa, o narrador é não participante ou ausente.
Quem é a personagem principal da história? Lembram-se como é que podemos identificar a personagem principal de uma história? É por causa da personagem principal que a história acontece e é dela que se fala, certo? Então, nesta história, a personagem principal é a Floresta Mágica, claro. Aqui, a Floresta assume papel de personagem, o que fica em evidência quando a autora escreve o nome com maiúscula. Reparem como começa a história. Era uma vez uma floresta mágica. Ou seja, sabemos que tudo se passa com a floresta e, durante a narrativa, vamos conhecendo como é que a floresta é, as árvores que ela possui e o que faz dela ser tão especial. Quem são as personagens secundárias que aparecem na história? A ou as personagens secundárias são importantes numa história, mas não tão importantes como a ou as principais. Nesta história, a árvore do baloiço, a árvore biblioteca, a Dona Ricardina, o menino João, a Dona Regina, a árvore que nasceu na cabeça da Dona Regina, a Palmira e os meninos que surgem no final a dançar são personagens secundárias. Figurantes. Quando no princípio se fala das pessoas que gostavam de visitar a floresta, elas são apenas figurantes. Se fizéssemos um filme da história, os aldeões surgiriam a passear na floresta, mas não intervinham, não desempenhavam nenhum papel na história. Localiza a narrativa no espaço. Não existe nenhuma informação precisa sobre em que lugar existe a Floresta Mágica, mas sabemos que fica junto a uma aldeia. Reparem na seguinte frase retirada do texto. A floresta vivia junto a uma pequena aldeia. Então, podemos responder da seguinte forma. A história passa-se junto a uma aldeia. Localiza a narrativa no tempo. Não havendo uma informação clara sobre em que altura se passa a história, só nos podemos socorrer das formas verbais, verificando em que tempo elas surgem conjugadas. Neste caso, a maior parte das formas verbais surgem no pretérito, sobretudo no pretérito imperfeito. Então, podemos dizer que a história decorre no passado. Por que razão a floresta é mágica? O texto nunca diz por que razão a floresta se chama floresta mágica, mas a história conduz-nos a essa explicação. Vamos pensar na palavra mágica, que, no caso da história, é um nome próprio, mas normalmente é usado como adjetivo. Mágica, ou mágico, é qualquer coisa ou acontecimento que possui magia. E a magia acontece quando nos sentimos encantados, maravilhados com alguma coisa, ao ponto de acharmos que não é possível que exista. Daí o termo magia. Ora, a floresta recebe o nome de floresta mágica porque ela tem árvores extraordinárias, como a árvore dos retratos, a árvore biblioteca e a árvore dos sapos.